Tudo bem? Nosso quinto episódio. Quantos assistiram os 5 episódios? Que coisa linda, gente. Quantos estão ao vivo aqui nos 5 episódios? Boa parte também, que bom. Então, a gente já entendeu que é possível virar a página. A gente também já entendeu que a gente vai passar para o outro lado. A gente vai viver, sim, o nosso final feliz. Mas vão haver tempestades. Hoje, a gente não vai falar de tempestades. A gente vai falar pós-tempestades. Existem situações na nossa vida que acabam impactando, deixando rastros. E estão lá no passado e, de alguma forma, elas vêm nos assombrar. E o problema é que essas memórias, elas acabam impactando o nosso presente e o nosso futuro. E o pior ainda é que a gente começa a delimitar a nossa vida, a marcar a nossa vida por um antes e depois. Quer ver? Vamos lá pensar. Pandemia. Antes da pandemia, eu estava assim. Depois da pandemia, eu fiquei assim. Não, essa história aconteceu. Não, antes da pandemia. A gente começa a viver, girar a nossa vida em torno de eventos ruins. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E aí eu começo, eu sou assim porque a minha mãe fez isso comigo. Depois que o meu pai fez isso, a minha vida passou a... Depois do acidente de carro, depois daquela doença, depois daquela perda. E a gente começa a delimitar a nossa história a partir dessas experiências. E sabe qual que é o problema disso? Além delas nos assombrarem, elas impedem da gente viver os planos de Deus para a nossa vida. Estou muito feliz que eu estou vendo a Andréia e a Natália aqui. Gente, são pessoas muito especiais. Quando eu vi a Natália, gente, que gostoso ver ao vivo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, meninas. E eu queria fazer uma oração com todo mundo para a gente poder começar, tá bom? Vamos lá? Querido Jesus, hoje o assunto será difícil, mas eu te imploro, Senhor, abra nossa mente e o nosso entendimento para que tudo o que acontecer aqui seja somente de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. E que possamos sair daqui diferentes de como chegamos. Em teu nome, amém. A gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso cérebro. Eu fui até pegar uma imagem, eu acho que essa imagem ela representa bem. Isso aqui parece um banco de dados, né? E, gente, eu fui fazer um levantamento. Tem alguém da área de informática aqui? Não, não tem? Você vai me ajudar. Olha só, tem um estudo que mostra que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar em torno de 2,5 petabytes de dados. Nem sei o que é isso. E aí eu fui atrás para entender o que é. Isso significa que são mais de 1 milhão de gigabytes. E esse estudo mostra que toda a informação presente na internet caberia dentro de um cérebro humano comum. Vocês já pensaram isso, gente? E aí, para entender melhor como é que a gente pode entender isso? É só você pegar uma câmera digital e você vai gravar, vai deixar ela gravando de forma ininterrupta por mais de 300 anos, para você conseguir usar os 2,5 petabytes. É isso que acontece com o cérebro de cada um de nós. Ou seja, nós vamos viver uma vida inteira e não será possível usar todo o nosso armazenamento. A Simone Drive, o Nelson Drive, a Roseli Drive. Impossível. A gente não consegue usar. E olha que interessante, gente, nenhum computador chega perto da capacidade média do cérebro humano. Eu não sei vocês, mas eu vivo tendo que tirar um monte de coisas do meu computador, porque ele não dá conta da quantidade de coisas que eu uso lá. Só que, ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de me fazer raciocinar, de prever o meu comportamento, de imaginar, de antecipar comportamentos. E isso nos possibilita a programar o nosso futuro. E é assim que a gente funciona. Eu quero que vocês prestem atenção. Olha que máquina incrível cada um de nós temos. Pessoas comuns têm uma máquina dessa.
A gente tem uma capacidade incrível de armazenar muitas memórias e de funcionar muito bem para a gente viver livremente. Tem um outro estudo que hoje, com os avanços da tecnologia, então, principalmente os estudos em neurociências, que agora a gente tem exames de imagem cerebral, como a ressonância magnética, por exemplo, e é possível, inclusive, a gente ter uma média de quantos pensamentos temos por dia. Alguém quer chutar? São, em média, para um adulto, 6,2 mil pensamentos ao dia. É incrível, né, gente? Isso é incrível. A gente grava tudo, mas tem um porém. Não tem o botão delete. Já aconteceu com vocês de pegarem o celular e aí vocês estão começando a deletar um monte de foto porque está cheia a memória de vocês? Já fizeram isso? Aí ele pergunta, tem certeza que deseja permanentemente? Você sim. Não queria fazer isso. Já foi, acabou. O nosso cérebro não funciona dessa forma. Está tudo lá, tudo guardado. Só que aí qual que é o problema disso? Existem cenas que são impactantes na nossa vida e que a gente gostaria de fazer o quê? Deletar. Mas a gente consegue? Não. E aí aqui tem uma coisa bem importante que acontece. E eu preciso explicar para vocês. Eu gosto de falar com as mãos aqui. Existem memórias que são tão traumáticas, que o nosso cérebro, ele simplesmente retira completamente da nossa consciência, ele encapsula essas memórias. Por exemplo, se você passar por um acidente de trânsito, você vai esquecer acidentes fortes, ok? Você vai esquecer segundos a minutos antes e segundos a minutos depois. Você não vai lembrar. Porque são eventos tão impactantes para o nosso cérebro que ele encapsula. Alguém está entendendo o que eu estou falando? A gente não lembra. E isso é uma forma de proteção. Só que, às vezes, essas memórias, elas são um problema quando elas estão encapsuladas. Porque elas podem gerar problemas futuros. E aí a gente precisa mexer nessas memórias. Por isso que existem especialistas para ajudarem. Psicólogos, profissionais da saúde mental, eles são capacitados para ajudarem a gente a resolver isso. A gente precisa reprocessar essas informações. Porque o cérebro está trocando 6 por meia dúzia. Eu não estou sentindo nada na hora, eu esqueço essa memória traumática, esqueço entre aspas, está jogado lá no meu inconsciente. Mas ele eu começo a atuar. Então, nossa, eu tenho uma tristeza, mas eu não sei por que eu me sinto triste. Ou já escutei de uma pessoa que ela falou assim, Simone, olha, eu tenho um monte... Todos os meus relacionamentos amorosos são um problema. Eu acho que eu tenho o dedo podre para relacionamento amoroso. E eu não sei por que eu acho dessa forma. Tem alguma coisa que está acontecendo lá, que ela não tem consciência, mas que está impactando a sua vida. Mas existem também um segundo grupo de memórias, que são memórias que elas permanecem na nossa consciência, e essas memórias a gente gostaria de que elas desaparecessem. São eventos dolorosos que também nos prejudicam e nos paralisam. E aí é quando eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais. Como que eu faço para esquecer isso? Eu não queria mais lembrar disso. Eu queria apagar isso da minha memória. Mas eu sinto te informar. A única forma que você tem de apagar é você sofrer de amnésia, é você sofrer de doenças degenerativas. É isso. E eu tenho certeza que nenhum de vocês querem esquecer a esse custo. Não é? Mas vamos lá, pensa comigo. Por que é importante o nosso cérebro agir dessa forma? Eu tinha por volta de 3, 4 anos, porque a minha mãe fala que quando a gente morava nesse apartamento, eu me lembro perfeitamente da cena, do dia, era de manhã, me lembro do apartamento e como a gente saiu. Minha mãe disse que eu tinha em torno de 4, 5 anos, então pensa numa memória antiga. Eu tinha muita curiosidade para saber como é que funcionava a tomada. E aí eu peguei um grampo. E aí a mamãe falou, não coloque isso na tomada, porque você vai levar choque. Entendi. Não adiantava ela falar. E aí o que eu fiz? Um dia eu abri um pouquinho o grampo, eu não tinha muita força, então eu abri. Como é que fala? Esgaçar? Eu fiz um pouquinho. Olhei para o lado.
E, gente, pensa no choque. Pensa na dor. Era um negócio horroroso. E eu era pequena ainda, eu acho que deve ser até mais forte para o tamanho do meu corpo. Mas o que acontece? A partir daquela memória ruim, eu vou colocar de novo? Não. Quando eu vejo, eu olho e falo assim, epa, isso aqui dói, isso aqui machuca. Não vou chegar perto disso. E tá tudo certo. O problema é quando eu começo a generalizar. Então, acontece uma situação e eu agora começo a generalizar. Começo a achar que não só essa tomada, mas o interruptor pode me dar choque. Percebem? Eu acho que são parecidos e aí o meu cérebro começa a me proteger de tudo. Aí é nessa hora que a gente começa a ver, esse cérebro, ele não está funcionando de uma maneira tranquila. E a gente precisa prestar atenção nisso. Quantas situações acontecem e eu acabo generalizando para outras áreas e eu acabo tendo prejuízos por conta de memórias específicas. E tem um segundo aspecto também, que aí eu já trouxe para vocês. Eu trouxe o exemplo da pandemia, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais agora. O Felipe tinha 7 anos de idade. O pai dele era policial. A arma sempre ficava em cima do guarda-roupa, justamente porque tinham 2 crianças, o mais velho de 9 anos, ele de 7 anos. E aí, um dia, esse irmão mais velho resolve pegar uma escada. Sabe aquelas escadas que são baixinhas, assim, que você sobe 3 andares, né? Sabe o que eu estou falando? Que ela dobra. Ele pegou essa escada, subiu no guarda-roupa, ele só queria ver, só ver. Só que nessa hora de ver, o Felipe também queria ver. E, infelizmente, ele manuseou de uma maneira... Era uma criança. E ele acabou atirando no próprio irmão. E esse irmão, uma situação muito grave, muito grave. Ele conseguiu depois sobreviver, mas ele ficou com uma sequela do lado direito. E a vida daquela família passou a ter um antes e um depois. E é muito triste quando a gente começa a ver eventos que foram tempestuosos, que começam a marcar a nossa vida, com um antes e com um depois. E vamos lá, vamos abrir em Ruth, capítulo 1. A gente vai ler junto aqui. Vamos estudar sobre uma mulher que vai trazer uma lição muito importante para a gente. Acharam? Vamos lá, então? Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui na Ara, que eu acho que a maioria de vocês tem essa versão. O que está falando aí? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2. Então, eu moro numa cidade, essa cidade está tendo problemas e começa a ter fome, né? As pessoas começam a ter fome, então eu vou pegar a minha família e eu vou para uma outra terra, que essa outra terra, ela me dá mais perspectiva, me dá mais possibilidades. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Os historiadores dizem que Belém de Judá era uma cidade grande e haviam cidades ao redor. Eu fiquei pensando como se fosse uma grande São Paulo também. Sabe, tem São Paulo, tem Santo André, Efrates era como se fosse uma cidade como Santo André. Mas aí vamos lá. O que está falando o verso 3 aí, gente? Morreu Elimeleque, marido de... E ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O marido morreu, ela segue a vida, não é? Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eu preciso que vocês registrem essa informação. O marido morre, e eles passaram 10 anos, e aí o que acontece? Verso 4, o que está falando aí? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. O que está falando aí na Bíblia de vocês agora? O que está dizendo aí? De seus 2 filhos? Peraí, mas o marido morreu agora? Não, o marido morreu há 10 anos. Só que essa história
acabou ativando uma história que aconteceu há 10 anos. E parece que o marido tinha ido naquele momento também. Vocês estão percebendo, gente? Uma história do passado, que teoricamente era para estar resolvida, acontece algo agora no presente, similar, e ela vem atualizada, com toda a força. Vocês percebem? E aí, agora, ela estava desamparada, porque ela não tinha mais seus 2 filhos e nem... Isso aqui é muito importante. A gente começa a ver que quando as histórias elas não são bem resolvidas, elas tendem a serem atualizadas no nosso momento presente. Estou falando difícil? Tudo certo até aqui? Se a gente continuar, a gente vai ver aquele diálogo lindo entre Noemi e as noras, Orfa e Ruth. E aí tem aquela história, não, vocês não precisam me acompanhar. E aí a Orfa se despede com um beijo e vai embora, mas a Ruth, não. E é quando lemos um relato de amor que é um dos mais lindos na Bíblia. Vamos lá, verso 16. O que está dizendo aí? Disse, porém, Ruth. O que está falando, gente? Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores e onde quer que pousares, o teu povo, o teu Deus... Gente, isso aqui eu acho tão forte. Noemi estava reduzindo a história dela a perdas. Ruth estava vendo Noemi como alguém precioso demais e que ela não podia se afastar. Vocês acham que Ruth não queria se afastar só para cuidar? Gente, eu canso de atender. Uma das maiores dificuldades de relacionamentos hoje é com sogra e nora. Ou não? Estou falando besteira aqui? E ela tinha chance agora de se libertar da sogra. A sogra falou, mas ela queria ficar perto. Sabe o que significa Noemi, gente? Graciosa, doce, amável. A Ruth queria ficar perto de Noemi porque Noemi era graciosa, Noemi era doce, Noemi era amável. Ela não queria de forma alguma se separar de Noemi. Verso 19, o que fala aí? Então, ambas se foram até que chegaram a... Então, olha só, eu saio de Belém e eu volto para Belém. Eu saio de Belém com filho, com o marido e filhos, e eu volto para Belém... sem ninguém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi. Chamai-me... O que significa Mara? Olha o que acontece com essa mulher. Ela passa por uma experiência muito dolorosa, a ponto de marcar a vida dela de uma forma que não interessa mais quem ela era. Agora o que interessa é que esse evento, ele foi tão forte a ponto dela começar agora a se identificar como Mara. Eu fico pensando quantos de nós faz a mesma coisa nessa hora. A gente acaba colocando eventos como centro da nossa vida. E a gente começa a impactar, isso começa a impactar de maneira tão grandiosa, tão forte na nossa vida, que isso começa a prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Mas a gente está vendo que está impactando profundamente a identidade dessa mulher. Verso 21, ela fala, né? Ditosa, ou seja, repleta de sorte e felicidade, eu parti. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido, lembra que ontem a gente viu, quando as emoções estão tomando conta, a gente tem uma tendência a deturpar a realidade? As mulheres de Belém viam a Noemi, mas não era assim que ela se enxergava. Ruth via a Noemi, mas não era isso que ela enxergava. Deus te vê como Maria, como Gláucia, como Nath, como Miriam, como Sérgio, como... Cadê os nomes de vocês?
Hélio, José, Sérgio, já falei Sérgio, Ricardo, Jefferson. Deus te vê assim. E eu preciso que você comece a entender. Eu estou enxergando a minha vida como Deus me enxerga, ou eu estou enxergando a minha vida a partir dos eventos que eu vivi? E como é que Deus me enxerga? Vamos lá. Jeremias, capítulo 1, verso 5. O que está falando aí, gente? Antes de formá-lo no ventre, a tua vida, ela não se resume a experiências de vida. Você já viu, você tem um cérebro que vai armazenar uma capacidade absurda de experiências. Isso faz parte do teu jeito humano de ser. Mas Deus, antes mesmo de você vir a esse mundo, antes mesmo de você ser formado, Ele já te escolheu. Você não está neste mundo por acaso. A tua vida definitivamente não é marcada por eventos. Ela é marcada pelo que Deus escolheu para a tua vida. E tem outro verso que eu gosto demais, gente. O que está falando aí? Leiam para mim. E digno de honra. É com ele lá em cima. Aí. Olha que lindo, gente. Você é precioso aos meus olhos e digno de honra. A tua vida não é dirigida pelos eventos que você passou. A tua vida é dirigida pelo que Deus diz que você é. Noemi estava com uma imagem distorcida de quem realmente ela era. Uma imagem marcada por dores e sofrimento de vida. Sabe o que me chama a atenção? Ela via amargura. Deus via doçura. Ela via o fim. E Deus via aquela situação como oportunidade para recomeçar. Isso é lindo demais, gente. Está na hora de você começar a mudar a perspectiva que você tem de si mesma e passar a se olhar com a perspectiva dos olhos de Deus. E aí, quando a gente fala olhar com a perspectiva dos olhos de Deus, uma vez eu tive uma aluna e ela falou: Simone, o que eu mais queria é ver esse Deus amoroso que você tanto fala. Porque meu pai, ele era tão rígido, tão autoritário. Eu não consigo ver esse Deus do amor que você tanto fala. Eu estou buscando, mas eu não consigo. Mas a gente sabe, gente, pai e mãe são falhos. São seres humanos como nós. Eles tentam acertar, mas eles cometem erros também. E é muito importante que você não forme a tua imagem a partir de experiências que de repente vieram das pessoas que você mais amou. E tem um verso que eu acho forte demais. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E o que está falando aí? Não ter compaixão, rejeitar, abandonar, deixar ele para lá. Embora ela possa se esquecer, o amor de uma mãe, gente, é o que a gente tem de mais próximo do amor de Deus por nós. Mas, Simone, eu venho de uma família, eu venho de uma casa em que a minha mãe, ela é terrível. Ela é uma mãe que tem transtorno de personalidade, ela é uma mãe que tem um monte de problemas. Mesmo que isso aconteça, Deus não se esquece de você. E Ele te formou antes. Ele sabia o que era bom para você antes de você vir a este mundo. Percebe a profundidade disso? Percebe por que é tão importante você começar a parar para prestar atenção? Eu estou contando a minha história. Eu estou construindo a minha identidade a partir de experiências que eu vivi? Ou a partir do que Deus diz quem eu sou? E como é que a gente começa essa mudança? Vamos lá. Vocês cantaram já isso, mas vamos lá. Salmo 139, versos 23 e 24. O que está falando aí? Prova-me e conhece os meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Eu fico pensando, a partir do momento em que você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, a partir do momento em que você pede para Ele dirigir a tua vida, a partir do momento em que você pede para Ele sondar os teus pensamentos, porque você está percebendo que os teus pensamentos estão com uma inclinação para pensarem ao contrário do que Deus pensa para você. E quando você pede para Deus te guiar,
pelo caminho, Ele vai colocar mensagens como essa, Ele vai colocar roots na tua vida, Ele vai mover montanhas para que você entenda claramente qual é o propósito de Deus para a tua vida. E eu me lembro da história de Josué também, nessa hora. Capítulo 24 de Josué, ele estava para se aposentar. E aí, ele está diante de toda uma nação. E essa nação, ela estava meio insegura. Josué estava saindo de cena. E essa nação estava, e agora? Como é que vai ser? E é quando a gente lê um verso que é poderoso demais também. Ele está em Josué 24:15. Olha o que ele diz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem? Se aos deuses a quem servir os vossos pais, e aqui a gente precisa abrir um parênteses. Você tem uma história de vida. Você tem histórias passadas que aconteceram. Essas histórias, elas servem para te mostrar o que funciona e o que não funciona. As nossas memórias do passado, eu costumo dizer, funcionam como uma grande biblioteca. E vocês já viram que tem que ser uma biblioteca imensa, pela quantidade de informações que a gente guarda, de memórias que a gente pode guardar. E o objetivo é esse. Eu vou lá, eu pego um livro, eu relembro essa história, eu deixo essa história e eu sigo em frente. É isso que a gente precisa fazer com as memórias em relação ao passado. Agora, se eu percebo que essas memórias, quando eu ativo elas, eu começo a me sentir estranho. Eu começo a pegar essas memórias e eu começo a falar, a minha vida é assim antes e a minha vida é assim depois. Eu começo a dizer, essas histórias, essas memórias, elas destruíram a minha vida. E aí eu começo a entrar num processo de sofrimento. Qual que está sendo a base que você está construindo a tua vida? Naquilo que você está escutando? Em relação a si mesmo? Ou em relação naquilo que Deus está colocando na tua vida? Eu vejo muitas pessoas que elas entram em relacionamentos amorosos com base que elas vão pensar, vou fazer tudo diferente. Mas elas vêm de famílias que são destruídas, famílias disfuncionais. De repente, houve lá situações de abuso, separação, e ela quer fazer tudo novo. E aí ela pensa, não quero ter contato com isso, não quero ter contato, não quero saber disso, eu vou fazer tudo novo. Mas se ela não mexe, a tendência vai ser, eu construir uma casa nova, com alicerces antigos. Vocês acham que vai funcionar? A gente precisa começar a dar nome para o que está acontecendo na nossa vida. A gente precisa começar a entender que se não está andando, se tem alguma coisa que não está indo para frente, tem alguma história lá do passado que está interferindo? A gente tem uma capacidade incrível de voltar no passado, de ir para o futuro em termos de pensamento e da gente contar histórias diferentes. Mas você precisa entender que base é essa que está guiando a tua vida. E aí a gente vê esse termo que Josué usa. Você vai repetir a história dos teus pais? Sabe aquela sensação de déjà vu? Não queria, mas eu estou vendo a mesma história acontecendo? Esse passado está impactando demais a tua vida. E você precisa mudar essa história. Busque ajuda. Mas a gente tem um Deus impossível. Ele é um Deus dos impossíveis. E Ele é capaz de lapidar, de transformar, de te libertar dessas histórias. Me chama a atenção, porque ele vai falar com o povo, ele pede para o povo tornar consciente o que você está fazendo. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Que influências são essas que você tem seguido? Às vezes eu começo a pensar, deu tudo errado, é desse jeito, não quero saber mais. Passado, não quero mais saber, deletei da minha memória. Pode deletar? É possível isso? Aí a gente vê os gurus falando, elimina da tua vida, acabou. É possível acabar? Que influências são essas? Eu vejo muita gente falando, a partir de agora, acabou. Não quero saber de ninguém, meu passado não me interessa mais. E eles vão encapsulando
memórias achando que eles podem tirar. Eles vão entrar em sofrimento intenso se eles agirem dessa forma. E eu preciso que você comece a prestar atenção. A tua vida está sendo baseada no quê? Memórias antigas? Você está reproduzindo pensamentos e memórias e comportamentos lá da família de origem? Você está preferindo guiar conselhos do ambiente, das pessoas? E o que Josué fala? Eu e a minha casa serviremos. Eu não quero saber quem vai dirigir a vida de vocês. Eu não quero saber se vocês vão seguir, repetir os mesmos padrões ou se vocês vão seguir o que o mundo fala. Eu só sei que a minha família vai seguir e servir ao... É uma escolha. Qual que é a base que tem regido a tua vida? Que tipo de conhecimento tem embasado a tua identidade? As suas histórias? O que as pessoas dizem? Ou o que Deus fala sobre a tua vida? Para você virar a página, você precisa tomar uma decisão. E a gente vai fazer isso junto aqui agora. A Bíblia fala que a gente precisa o quê, gente? Esquecer. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Quando a gente fala de esquecer, não significa que a gente vai deletar da memória, mas que a gente vai lembrar e a gente não vai mais sofrer. A gente vai contar e não vai mais machucar. Sabe quando a gente tem uma ferida e que a gente toca, ela está aberta ainda e dói? Daqui a pouco fica só uma cicatriz. E a gente toca, a gente fala e a gente não sente mais nada. Quando Deus começa a dirigir a tua vida, Ele começa a te fazer enxergar a realidade que vai acontecer no teu futuro. Eu vou esquecer das coisas, vou deixar para trás e eu vou seguir em direção a um futuro. A nossa vida é breve demais, gente. Enquanto eu continuar perdida nas minhas histórias, eu não vou seguir livre o que Deus tem reservado para mim. Eu posso até seguir andando, mas a passo de tartaruga, quando eu poderia estar correndo. É possível ainda neste mundo nós vivemos gotas do que um dia a gente vai viver no céu. Mas a gente precisa escolher. A nossa base, ela está nas nossas memórias? Memórias do passado? A gente vai basear a nossa vida hoje pelo que aconteceu no passado? Ou a gente vai basear a nossa vida a partir daquilo que Deus acha que é melhor para a nossa vida? E aí, vamos lá, gente. A gente precisa ver o que acontece com Ruth, capítulo 4, verso 14. Vocês vão abrir aí junto comigo. O que acontece com a Ruth, com a Noemi, a partir do capítulo 4? O que eu acho lindo, gente. A Ruth se casou com Boaz. Sábado a gente viu. Boaz é filho de quem? De Raabe, exatamente. E aí, eles se casam e eles acabam tendo um filho. O que está falando aí no verso 14 de vocês? Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. A vida dela voltou a fazer sentido. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi, linhagem. Eu fico pensando, Noemi teve uma influência absurda na vida de Ruth. Porque quando a gente vira a página, a gente se torna testemunho vivo para outras pessoas. Nós vivemos no mundo e nós somos seres sociais. Aquilo que está acontecendo na nossa vida vai impactar diretamente a vida de outras pessoas também. E eu fico pensando, que escolhas que você tem feito? As suas decisões, elas estão sendo tomadas pelo quê?
A gente passa por eventos traumáticos, a gente passa por situações que são muito ruins. E nessas situações nós somos vítima. A situação vem e nós somos vítima. Mas a partir do momento em que essas histórias se tornam passado, e eu fico remoendo, reconectando, recontando, a minha chance de ir para o que a gente chama de um processo de vitimização é muito grande. Enquanto eu sou vítima, eu não tenho o que fazer. O processo de vitimização, ele vai me manter nessa postura de que não há o que fazer. E aí, o termo que a gente usa é sobrevivente. Não me pertence mais, é passado, acabou. Isso aqui não pertence mais à minha vida. E eu consegui sobreviver. Eu consegui superar. Isso não me pertence mais. A gente viu, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento absurda. Por que eu vou fixar a minha história em momentos? Mas, Simone, eles foram muito intensos, sim. Eu sei disso. Mas eles não definem a tua vida. Tem uma história que é muito forte, não sei se eu vou conseguir dar conta de contar. O Arthur, ele tinha 17 anos. Ele veio para São Paulo e ele começou a trabalhar como garçom em um restaurante. E lá ele conheceu a Amanda. Eles se apaixonaram profundamente. A Amanda era uma cozinheira de mão cheia. Super novos, cheios de planos. Eles pensaram, e se a gente abrir um restaurante? Ela falou, bora. E eles abriram um restaurante. E agora, de garçom a cozinheira, eles viraram empresários. E aí, o negócio começou a crescer tanto que eles abriram um segundo restaurante. E o negócio estava tão bom que eles pensaram, agora dá pra gente ter um bebê. E foi o que aconteceu. A Amanda engravidou e, para surpresa deles, vieram 2, de uma vez. 2 menininhos. Eram gêmeos, a coisa mais linda era a vida deles. Era um casal próspero, estava tudo dando certo na vida deles. Os meninos estavam com 8 anos. E os avós maternos resolveram fazer uma viagem para o litoral. Por conta do restaurante, eles não iam e era hábito já os avós viajarem com as crianças. Infelizmente, numa tentativa de ultrapassagem, um caminhão veio, passou por cima e os 4 morreram na hora. A Amanda, no mesmo dia, perde o pai, a mãe e as 2 crianças. E ela fala, eu não aguento isso, não dá, Arthur, eu não quero mais. Se você quiser continuar vivendo, ok, mas eu não quero mais viver. E infelizmente, a Amanda parou de comer. Em 8 meses, ela definhou. Não havia mais o que os médicos fazerem, porque ela entrou num processo grave de anorexia. E com 8 meses ela faleceu. O Arthur perde a família inteira. Tinha tudo para dar certo. Estava tudo acontecendo. E de repente vem uma tempestade, uma tragédia. Infelizmente o Arthur, ele começa a se envolver com entorpecentes. Bebia muito. A gente até entende em parte, né? Então, eu vou beber para esquecer. Eu vou fumar para esquecer. E numa dessas, ele estava em casa com alguns amigos. O papel para fazer o cigarro, você sabe qual é o tipo de entorpecente que eu estou falando, acabou. E aí sabe o que ele resolveu? Tinha uma Bíblia. E ele falou, esse papel é muito bom para fazer o cigarro. E ele começou a arrancar as folhas da Bíblia para fazer cigarro. E aí, quando ele arrancava, volta e meia ele lia alguma coisa, mas ele falava assim, besteira. Só que uma vez ele se deparou exatamente com esse verso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele falou, que besteira. Fez, continuou lá fumando. Uma vez ele estava muito angustiado. E aí ele resolveu ligar, não sei se era YouTube, eu não sei o que ele ligou, mas ele ligou e a mensagem, assim que ele liga a mensagem, o pastor estava falando exatamente isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Dessa vez já foi forte para ele. A primeira vez que ele escutou, besteira, mas ele escutou de novo. Eu fico pensando como que Deus é, os meios que Deus usa. E aquilo ali impactou absurdamente o Arthur. E ele queria saber mais.
E ele não se conformava, porque ele tinha tantos questionamentos para fazer, mas esquecendo-me das coisas, aquilo foi muito forte para ele. E o Arthur, ele foi tão profundo, o relacionamento que ele começou a desenvolver com Deus sozinho, que ele um dia chegou na igreja e ele falou assim: eu preciso saber mais. E na verdade eu já sei algumas coisas, mas eu sei que eu não vou conseguir ser batizado hoje, então eu quero estudar mais a Bíblia, porque eu quero me batizar. Hoje, o Arthur tem a vida dele completamente transformada. E sabe o que ele faz? A vida dele é voltada para trabalhar com dependentes químicos. E o que ele mais deseja é que Jesus volte um dia para ele poder ver. A história dele mudou. Mas mudou para melhor. Porque ele permitiu que Deus verdadeiramente entrasse na vida dele. Eu fico pensando, a gente acaba levando uma vida quem? Por menos, por muito menos. O que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente precisa deixar que Deus entre, faça morada e preencha o vazio que a gente sente. E a pergunta que eu vou fazer para você: qual vai ser a base que vai gerir a tua vida? É a base das histórias do passado? Ou o que Deus fala por meio da sua palavra? A Jéssica vai cantar uma música que fala exatamente: nada é melhor do que verdadeiramente encontrar a Cristo. Enquanto ela estiver cantando, você vai fazer exatamente isso. Você vai lembrar de memórias que você sabe que estão impactando o teu presente e o teu futuro. Mas você vai fazer um contrato agora com Deus. Senhor, sonda os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero que mais nada me separe do teu amor por mim. E eu sei que só em ti é possível eu esquecer o passado e começar uma nova história. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se desta vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da tua palavra, seja o tema incansável
nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Se isso for real na tua vida, se coloque em pé. Senhor, a Jéssica acabou de cantar. Nada é melhor do que o Senhor dirigindo a nossa vida. Tu sabes o que vai no coração de cada um de nós. Tu sabes das nossas lutas, tu sabes das nossas dificuldades. Mas eu te imploro, Senhor, a partir de hoje, a nossa identidade, ela está firmada somente em Ti. Nós vamos esquecer daquilo que ficou para trás e a gente vai focar no alvo. E logo, logo o Senhor vai estar conosco. A gente vai te agradecer pessoalmente por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. É o que eu te peço e agradeço em teu nome. Amém. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que essa não seja uma realidade nem na tua e nem na minha vida. Amém?